Porque eu sempre disse que conhecimento não ocupa espaço. E o conhecimento é um patrimônio teu. Você usa a hora que você quiser e não custa nada. Então, você vai aprendendo. E não é só isso. Advogando, você aprende muito mais do que você imagina. Porque você tem contatos com as pessoas humanas. Você vê o senso humanitário de um, de outro. Né? Você faz às vezes até uma introspecção própria, né? Se autoanalisa, né? Porque às vezes a pessoa diz, mas eu sou advogado. Não, senhor, você é igual. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast semanal aqui da região oeste de Santa Catarina, recebendo as personalidades para bater um papo com a gente. Hoje, como de praxe, o Jonathan vai fazer a apresentação do nosso convidado e um grande prazer recebê-lo aqui, né, Jonathan? É uma honra receber aqui, a gente vai conversar sobre um pouquinho da história, da vivência, né, e das décadas de trabalho, de profissão exercidas aqui em Ponte Serrada. Vamos bater um papo com o doutor Ademar. Eu estava aprendendo a pronúncia do sobrenome dele, inclusive. Ademar Andonini. Falei certo? Exatamente. Tudo bem, doutor? Tudo bem com vocês. Tudo certinho. A satisfação e a honra é minha de estar aqui, colaborando com a nossa mídia, com a nossa imprensa local, né? E trazer algum conhecimento que a gente tem, alguma passagem que a gente fez por aqui e em outros rincões. Estamos à disposição. Essa história do sobrenome é uma novidade, eu acho que não só para mim. É, né? para muitas pessoas. Para todo mundo. E acontece né? com vários sobrenomes, né? Sim, que a gente tem conhecimento. As pessoas, os sobrenomes, elas tomam vida própria, né? Então, vão na boca popular ali, ganhando outras formas. O senhor é conhecido Dr. Andonini, né? Andonini, é verdade. Todo mundo me chama de Andonini, mas a origem, que é italiana, o G, depois de uma vogal, se pronuncia como NH. Uhum. Então, por isso, Andonini. Mas todo mundo me conhece por Andonini. Andonini está louco de bom também. Então, doutor, eu acho que a gente pode começar pelo início, né? Falando um pouquinho sobre a sua chegada ao município, né? De Ponte Serrada. O senhor estava falando antes de a gente começar as gravações que vai completar meio século de Ponte Serrada, mas falar antes disso, né? Qual que é a origem do senhor, onde é que o senhor nasceu, falar um pouquinho da infância. Procurar ser sintético, porque são tantos fatos que alguns a gente esquece, outros a gente se lembra, né? Mas eu sou de origem italiana, de pai e mãe. Meus pais eram gaúchos, né? Eu nasci agricultor, né? Meu pai era agricultor, depois ele foi carpinteiro, foi marceneiro, tem móveis dele feitos há mais de 60 anos que nós temos na família como relíquia do meu pai. E nós somos ainda só 2 filhos, eu só tenho uma irmã, né? E ela mora em Concórdia, mora aqui, porque a maior parte da família está aqui, como são 2, né? Eu estou mais tempo aqui, ela mora aqui também. Bem diferente para a época, né? Bem diferente. Apenas 2 filhos. Apenas 2. E da família do meu pai, da minha mãe, tenho tios e tias lá com 10 filhos. Né? Era bastante filho. Meu pai e mamãe, infelizmente, só nós 2. Mas foi por algum motivo especial ou não? Foi... Que a gente saiba, não, né? Inclusive, eu tinha um espaço, a minha irmã é 6 anos mais nova do que eu, né? E quando nasceu minha irmã, minha mãe teve problemas, eu acho que em função disso. Pode ser. Né? Que não tiveram mais filhos, né? Mas onde foi que então, eu nasci em Concórdia. Concórdia. Né? No interior de Concórdia, um lugar chamado Lajeado dos Pintos, lá onde vocês sabem que é o Paiol, viram falar do Paiol? Onde fazem aqueles jantares do Filó. Sim, ouvi falar através do senhor. O senhor que contou. Exatamente, lá onde estão... Interior de Concórdia. Interior de Concórdia. Tem 2 casas. Uma era do meu tio, e quem construiu foi meu pai. E meu tio trabalhava junto, ele é Pelizaro, né? Casado com uma irmã do pai.
E a outra o pai construiu. Ali eu nasci, onde é o Paiol, lá em Concórdia hoje, eu nasci ali. Eu e Legal. minha irmã nascemos ali, Legal. naquele local. Né? Então nascemos em Concórdia. Eu fiquei até os 8, 9 anos, nós ficamos no interior. Depois o pai tinha um problema físico numa perna esquerda, ele foi picado de cobra e perdeu parte do pé e tal. Ele tinha dificuldade de locomoção e na agricultura o serviço era muito pesado. Tanto para ele quanto para mim, que eu era um guri, mas eu com 8 anos fazia todos os serviços que se faz na agricultura hoje. Sim, tava na lida. Estava na lida. Daí fomos para a cidade e daí o pai arrumou outras profissões, mas nunca se desvinculamos da terra. Eles tinham uma terra lá, comprou uma terra e deixou lá. Daí passaram os anos, eu estudei no Deodoro, lá em Concórdia, um ano. E aí tinha um exame que faziam na época fazia o exame de admissão, fazia o 4º ano, né? Eles faziam uma seleção, faziam um exame. Né? Quem passasse nesse exame, pulava o 5º ano e já entrava na primeira série. Eu nunca esqueço que só 2 passaram. Eu fui um e mais um amigo meu que ele passou. Era um aluno exemplar. Era então. dedicado, né? Daí... CDF, doutor? Sentava na primeira carteira, primeira fila? Não, quanto a isso não. É que a gente se esforça, né? Se esforça para poder. Até eu visitei minha primeira professora, porque como a gente estava na agricultura, não tinha como estudar de dia, tinha que trabalhar, tinha que ajudar o pai, ajudar a mãe. Né? E a professora morava do lado da nossa propriedade, só tinha que atravessar o riacho. Eu ia de noite estudar na casa, junto com as filhas dela. Então ela dava aula para as filhas dela e dava aula para mim. E eu fui visitar ela há uns 3 anos aí, ela estava com 80 e poucos anos, uma perfeição de pessoa ainda, né? Legal, matando a saudade. Meu Deus, isso faz um bem pra gente que vocês não imaginam. E ela mora lá em Concórdia ainda. Mora lá em Concórdia. Mas aí o senhor ficou até que idade lá em Concórdia? E como é que foi a sua vida? Aí aconteceram, quer dizer, os caminhos vão. A gente nunca sabe o que acontece amanhã, né? Sim. Aí eu fiz esse exame, ia passar para a primeira série, e na época passava por Concórdia os capuchinhos, lembra dos pais capuchinhos, dos missioneiros, né? Eles eram os missioneiros, né? E tinha um capuchinho que tinha o mesmo nome, era homônimo meu, ele era Ademar. E por isso que a gente ia para a igreja católica e tal, e conheci, e ele foi visitar a minha casa, a casa do meu pai e tal, e me incentivou para mim ir para o seminário. Mas eu tinha 10 para 11 anos. Né? Mas ele tanto insistiu que eu acabei aceitando. Mas era moleque, eu não tinha noção do que seria o seminário, né? E fui. E, inclusive, eles encheram o ônibus, na época, de Concórdia para ir para o seminário. Ficava onde? Eu ficava em Luzerna. Luzerna. Luzerna era a primeira fase do seminário, né? E acabamos indo para lá. Aí foi um sufoco, né? Porque imagina, com 10 anos, você é uma criança, desvincular dos pais, né? Você não tinha contato com ele, a não ser escrever. Meu pai escrevia cartas. Muito pouco também, ele não era alfabetizado, mas não, né? E a mãe também não era, então era uma cartinha. E no primeiro mês que eu fiquei lá, né, eu todo dia escrevia uma carta para o pai vir buscar, eu não aguentava os padres, não aguentava aquele sistema, é um sistema Estava bastante... pedindo socorro, resgate já. Rígido, né? E foi nada, ninguém me respondia, e aí você vai fazer o quê? Sair de Luzerna até Concórdia a pé? Não tinha como, dinheiro não tinha. Até que um dia chamavam o prefeito, na época, que cuidava dos alunos lá, me chamou lá no gabinete dele. Ele disse, olha, tuas cartas nós não mandamos nenhuma. Não tinham ido, não tinham eles chegado. Liam as cartas, Sim. liam as cartas dos E quando sabiam, né, que o senhor estava pedindo para sair. E viu que eu estava querendo ir embora, eles jogaram fora as cartas, depois me avisaram. Eu já estava acostumando, e acabei ficando. Eu fiquei 4 anos daí 6 anos.
6 Até os anos. 16. Até os 16, até eu terminar. Aqui nós chamamos, naquela época, você tinha... Aí quando eu fui para o seminário, porque o estudo no seminário é diferente do estudo... Aí eu voltei para a quarta série, fiz a quarta série de novo, comecei de novo, né? Outro ia começar já na primeira, né? Voltei para trás, né? Porque é molequinho, né? Uhum. Aí fiquei 2 anos em Luzerna, 2 anos em Rio Negro, no Paraná, né? E 2 anos em Agudos, São Paulo. Ali eu já tinha meus 16 anos, aí você começa a pensar qual é a tua vocação mesmo, né? Eu vi que a Sim. minha vocação não era ser padre, né? Eu terminei o ginásio, na época era o ginásio, terminei o ginásio e Mas entreguei o chapéu. depois desse tempo, o senhor deve ter tido contato com seus pais, tudo, não pediu para voltar, para sair, porque no começo o senhor falou das Acontece cartas o seguinte, ali, né? primeiro a gente eram pessoas humildes, meu pai não tinha poder aquisitivo para ir visitar a gente e a gente ficava o ano inteiro sem contato com eles. Em 2 anos eu só fui ver meus pais pessoalmente no segundo ano, que daí o ônibus levou nós de volta para Concórdia, eu passei os dias lá, depois eu fui para Rio Negro. Caramba, 2 anos sem ver os 2 anos pais. sem ver os pais, só na cartinha aí, como é que tá tudo bem. E assim foi indo, daí você engrenou e o aprendizado lá é excepcional, né? Só para vocês terem uma ideia, quando eu terminei o ginásio, na época, já tinha 4 anos de latim. Língua latina, que a nossa língua mãe do português é o latim. 4 anos de latim, 4 anos de francês, 3 anos de inglês e 1 ano de grego, Nossa. a língua grega. Com o ginásio, que seria agora quase que um segundo grau, né? Conseguiu sair poliglota. Não, eu lia francês, traduzia francês, falava francês, porque o professor do seminário, o professor de línguas, ele entrava na sala falando a língua. Sim. Você tinha que Aprender. ouvir praticando a Sim, língua, sim. né? Tanto latim quanto francês, quanto inglês e assim por diante. Eu fiquei 6 anos, aí saí do seminário, agora eu vou voltar para casa e nesse tempo Daí o senhor saiu e voltou para Concórdia. voltei para Concórdia. Aham. Mas e como é que foi essa decisão do senhor? O senhor disse que não teve a intenção de seguir, né, na vocação religiosa ali como padre, no caso. E como é que o senhor decidiu? Mas você vai amadurecendo, né? Porque Mas em algum momento o senhor chegou a pensar na possibilidade de... é aquela do história, sacerdócio? é aquela história. Eu acho que a coisa acontece de dentro para fora, né? Você vê que as coisas não é aquilo que você quer, né? Porque você conhece como é que você iria até o final, digamos, até você ser padre, quanto tempo ia levar isso, né? Então, se eu terminasse, no caso lá, ia terminar o ginásio, depois tinha o científico, né? Depois tinha noviciado, que era mais 1 ano, depois tinha 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia, isso eram quase 10 anos a mais. E aí você começa a olhar os rabos de saia para cá e diz, opa, né? Padre tem que ser, né? Fiel ao celibato, né? Fiel ao celibato. E aí meu pai foi me visitar, meu pai e minha mãe e um amigo do pai foram me visitar lá em Agudos. Meu pai comprava carros em São Paulo na época, Jeep, picape e tal, e vendia para o pessoal, os agricultores do interior, né? Ele foi até São Paulo, de lá ele foi me visitar em Agudos. É a primeira vez que meu pai foi me visitar, depois desse tempo todo, né? E eu disse para ele, pai, meu pai era sempre muito religioso, minha mãe também, mãe mais do que o pai normalmente, né? E eu digo, ó pai, não vou seguir. Diz ele, a decisão é tua, a vida é tua, você vai decidir. Para nós seria uma honra que você fosse padre, né? Porque o padre na família do Iene não tinha, né? Não existia. Digo, não, eu tenho que fazer aquilo que a gente tem Ele em nenhum preconceito. momento tentou lhe Não. convencer. Eles concordaram comigo. Eu digo, a fim do ano
Eu levo as trouxas e não volto mais. Assim foi o meu início, aí até terminar esse primeiro grau. Aí eu cheguei agora de volta, e agora? Vou fazer o quê? Ele já estava morando na cidade ali nessa Sim, época. já morava na cidade. O que eu vou fazer? E eu, na época, já tinha vontade de fazer direito. Eu lia muito latim, que tinha a história romana, a história grega, dos sábios que falavam latim, e das leis romanas. Eu sempre gostei muito disso, né? De que eu acho que o caminho é por aqui. Aí, mas em Concórdia, na época, não tinha um curso específico para fazer direito, no caso, né? Não tinha graduação, Só faculdade. tinha em Erechim, eles chamavam o clássico e o científico. O científico é para quem fosse engenheiro, químico, e o clássico era para os que quisessem estudar línguas, né? E preparar para a faculdade de direito, no caso, né? E eu digo, então, vou lá, vou para Erechim. E na época tinha o exame de seleção, era muito concorrido, porque Concórdia não tinha esses cursos, né? Só tinha lá em Erechim. Inclusive, estou falando do Abílio Mantovani, o nome do colégio era Plácido Mantovani, mais concorrido de Erechim. E tinha que fazer o vestibular para entrar. Para fazer o clássico, você tem que fazer vestibular. Eu fui fazer vestibular. Aí o pai disse, mas você vai ficar onde? Vamos procurar um lugar. Numa churrascaria lá, o cara disse, quer trabalhar comigo aqui? Eu tenho um cantinho para você morar. E tu fica aqui comigo e vai para a escola e me ajuda a servir os clientes. Isso foi logo em seguida da sua volta do seminário? Logo em seguida, no ano seguinte já. 16, 17 anos, então. 16 para 17 anos. Aí fui lá e fiz aquele dito vestibular, né? Mas eu estranhei que era muito simples. Era simples demais. Digo, mas que coisa. Enfim, passei em primeiro lugar. Então, digo, agora vamos fazer o curso, né? Aí começaram as aulas. Os professores de latim começavam pelo ABC do latim. O senhor já sabia, já dominava. Eu tinha 4 anos, eu falava latim, eu traduzia latim. E as outras línguas da mesma forma. Aí eu me aborreci, digo, não, vou ficar bancando o Pelé da classe aqui, eu ensinar o professor agora. Me senti mal com aquilo e vim embora. Disse pro pai, vou voltar para Concórdia. Vou voltar para Concórdia, vou fazer outra coisa. Voltei para Concórdia e na época tinha o curso técnico de contabilidade, né? Contador, né? E era o Senec, era dos maristas, né? Mas já foi um mês depois que já tinham começado as aulas. Aí eu fui falar com o chefe dos maristas lá, ele disse, não, pode começar amanhã se quiser. Eu fiz contabilidade. Me formei em 1970, me formei em contabilidade. Então sua primeira graduação não foi direito, foi contabilidade. Não, mas ficou no sonho, né? Ficou guardado aquela vontade de fazer direito e aí eu fiz contabilidade, né? Com 20 e poucos anos estava formado como contador. Estava formado como contador, mas eu já trabalhava numa empresa, numa empresa de comércio e trabalhei na contabilidade um tempo. Então exerceu a profissão. Sim, trabalhei na contabilidade. Depois um dos donos lá que fazia parte comercial da empresa disse, tu vai trabalhar comigo? Ele era patrão, fui trabalhar com ele. Então nós fazíamos toda a parte comercial da empresa, né? Eu fiquei trabalhando com ele até 69. Aliás, me formei em 70, até o final do ano, antes de 70, eu trabalhava nessa empresa. Acho que eu exerci um tempão, então, uma década mais ou menos. Eu saí em 67, até 70, eu trabalhava nessa empresa e estudava. E estudava, fiz o contador. Depois que me formei em contabilidade, eu fui trabalhar na contabilidade, fui para a parte comercial. E aí apareceu um concurso do Banco do Brasil. E eu fui fazer o concurso. E passei. Como tudo, o senhor passou também, né? Em primeiro? Passei no Banco do Brasil. Em primeiro também?
E nós passamos, mas enchia os colégios de Joaçaba, que não era em Concórdia, era em Joaçaba que fazia, enchia os colégios. Imagina, o Banco Brasil pagava mais do que o diretor da Sadia. Que a Sadia ganhava, o Banco Brasil, o funcionário ganhava mais do que o diretor da Sadia. Na época, né? E aí, deixei da empresa e fui pro... Foi ao Banco do Foi Brasil. ao Banco do Brasil. Lá em Concórdia Lá mesmo. em Concórdia mesmo. Nós passamos na turma de Concórdia, que tinham 50 mais ou menos que fizeram, passamos em 7 só. Aí trabalhou na agência de Concórdia. Também na agência de Concórdia, mas aí meu pai daí começou a movimentar aquela propriedade que ele tinha em Concórdia, a criação de suínos puros, suínos de raça, como a gente chama, né? Começou uma criação lá. E daí eu trabalhava no Banco do Brasil e ajudava o pai na granja, né? Depois Na das 3, propriedade. o banco fecha às Né? 3, né? Saía do banco. Mas a época lá era diferente, o banco era diferente, às vezes trabalhava até meia-noite, porque se desse um centavo de diferença no balanço diário, tinha que saber de onde é que estava o erro, né? Mas, e aí eu fui ser contador do Hospital São Francisco também. Eu trabalhava no Banco do Brasil, fazia a Contabilidade do hospital e né? auxiliava teu pai E na ajudava propriedade. meu pai na propriedade. E assim foi. Quanto tempo o senhor trabalhou no banco? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Aí em 72 eu fiz um curso intensivo de administração de empresas também, né? Eu correspondia quase que uma faculdade, né? Visitamos fábricas, era muito intenso. E fiz o vestibular em 72 também para fazer faculdade. Eu queria fazer uma faculdade, né? Fiz a inscrição lá em Blumenau. Era na FURB. Para direito? Não tinha. Mas o senhor tinha ainda o sonho, o objetivo Aham. principal, fazer E passei curso de direito. novo na faculdade, mas depois não fui fazer, porque o pai disse, como é que tu vai para Blumenau e eu vou ficar fazendo o quê? Só você que me ajuda? Aí desisti também. E em 70, quando me formei, eu tive a porta aberta para fazer direito de novo. Tinha um amigo meu, hoje é até falecido, o Dr. Álvaro Antônio José Pille, era o dono dos cartórios civil e criminal de Concórdia, na época eles que eram. E ele foi fazer contabilidade porque ele disse para mim, eu quero me aposentar como juiz de direito. Veja só. Só que ele estava há 21 anos sem estudar. Quando eu vim de Erechim, que comecei, que ele viu que eu entrei na sala de aula, ele tinha um amigo do lado, disse, você vai para lá. O Andolini vai sentar aqui do meu lado. Tu vai me ajudar, né? Eu quero passar. E olha, ele realizou o sonho dele. Quando nós nos formamos em 1970, ele disse, tu vai comigo fazer direito em Passo Fundo. Eu vou fazer direito em Passo Fundo. Tinha comprado um GT, um Corcel GT, 0 bala. Só para fazer a faculdade. Mais uma vez, se fica socorrer a família, não fui fazer. Ele se formou, eu fui na formatura dele lá em Passo Fundo. E foi juiz de direito em 1978, aqui na nossa comarca. Dr. Álvaro Antônio José Pille. No mesmo ano que nós fundamos o Lions, ele era juiz aqui em Ponte Serrada. E se aposentou como juiz. Depois acabou sendo meu compadre de casamento. Eu casei em 76. Criaram uma relação meio forte. Ele foi um dos padrinhos do meu casamento. Realizou o desejo dele de Ele carreira. conseguiu seguir. Aí o senhor trabalhou durante 5 anos no Banco do Brasil. Sim, Era concursado. concursado. Isso o senhor contando ali é uma informação bem interessante, né? Porque hoje a gente é difícil de imaginar uma pessoa que tem uma estabilidade de trabalho numa instituição dessas e deixa a instituição para trilhar outros caminhos, né? Na verdade, eu deixei no Banco do Brasil para ajudar a família novamente, né? Ajudar meu pai. E meu pai tinha um sonho, que a nossa propriedade lá em Concórdia era pequena, e ele queria construir uma granja de reprodutores próximo do asfalto. De suíno. De suíno, né? Dentro da raça suína tem vários tipos, né? E nós éramos multiplicadores de genética, na verdade. O reprodutor suíno era um multiplicador de genética. Que hoje as empresas aí que estão
o material genético quem produziu para Perdigão, para Sadia, para todas essas indústrias de hoje, quem começou fomos nós. E eles, depois que eles tinham o material básico, que é os puros de origem, como se chama, eles foram fazendo os cruzamentos. E tem um animal hoje que eles produzem, chamado de híbrido, né? Que atende às exigências e até o rendimento de carcaça, enfim. Não vou entrar em detalhes, porque nós vamos muito longe. E o pai queria, porque queria uma granja aqui. Aqui, onde ele achasse. E ele um dia veio para Ponte Serrada e viu a propriedade que nós temos hoje, né? A gente se encantou. E estavam fazendo o asfalto estava ficando pronto em 73, novembro de 73. BR-282. Exatamente. E ele entrou ali, encontrou vocês conhecem a família, Bonifácio Freire de Queiroz, né? O pai esses Queiroz que tem aqui na ponte, o pai, avô, bisavô, sei lá. E vamos, e foi, conseguiu comprar essa propriedade que nós temos hoje. E foi assim, então, que aconteceu a vinda do senhor a Ponte Serrada. Aí eu saí do Banco do Brasil. Depois que ele comprou, Depois que ele comprou, né? Porque nós compramos junto, porque ele disse, vamos comprar junto. Nós compramos a propriedade e daí vai fazer o quê? Meu pai dizia, eu começar a construir essas coisas. Eu projetei toda a granja aqui, eu tenho um projeto e uma foto lá guardada. Tudo que foi feito desde o início, né? Tá guardado isso, né? Construímos a granja aqui. Aí chegou no momento que eu tinha que optar. Ou vir para cá, ou ficar no banco. Mas se eu ficasse no banco, meu pai não ia ter que acabar vendendo. Não tinha mais como conciliar, porque lá em Concórdia ainda o senhor conseguia conciliar. Lá eu né? conseguia, mas Sim. aqui já não dava, porque aqui a propriedade era bem maior. Aqui ia dar uma produção de 3 mil animais ano, mais ou menos, né? Então, não tinha como ficar lá Sim. no banco até porque o banco, quando eu entrei, era os top, né? Daqui a pouco começou a declinar o valor do salário e baixou bastante, né? E eu vi a oportunidade de, nessa atividade, ter um rendimento, uma capitalização maior, e que foi o que aconteceu, né? E que nós, com a produção que nós tivemos, nós pagamos a propriedade e a temos até hoje. Tudo foi resultado do trabalho dessa atividade desenvolvida. E aí, em 76, em agosto de 76, eu casei em janeiro, 31 de janeiro de 76. A minha esposa é a Deonice. E a origem dela é alemã pura. Eu sou italiano puro e ela é alemã pura. E casamos em 31 de janeiro e em agosto nós viemos morar em Ponte Serrada, numa casinha de madeira que tinha lá em cima, fui morar aí. Vou entrar nessa história, só fazer um intervalinho aqui. Bom, a gente fez uma pausa para encher as canecas, né, do café. Mas o senhor estava contando, então, doutor, a sua vinda à Ponte Serrada, né? O início, então, chegamos ao término do ciclo ali de Concórdia. O senhor estava contando, então, do seu casamento, né, com a sua esposa. Começando a contar, né? Começando a vinda à Ponte Serrada. Então, fica à vontade para dar sequência. Não, estamos seguindo. Depois do casamento, nós viemos para cá. Isso já foi em 76, nós compramos a propriedade em 73. Foi 3 anos depois. Eu deixei o banco e viemos para Ponte Serrada. E aqui chegando, a gente começa uma vida nova, diferente do que eu praticava, né? Que é trabalho em agricultura e produzir alimentos e cuidar dos animais enfim, começamos a trabalhar em Ponte Serrada. Já estávamos trabalhando, mas não residindo. Daí em diante eu estava residindo em Ponte Serrada. E fomos desenvolvendo essa atividade até na década de 80, 82 no máximo, produzindo esses animais, né? E aí surgiu
inventaram uma tal de peste suína africana e acabou com todos os produtores de suínos de raça, porque não era só a nossa propriedade que produzia, tinha mais de 100 propriedades que produziam material genético, né? E aí a suinicultura foi pro brejo, não tinha mais como. Porque eram animais que vocês porque exportavam? além do alto custo que dá de produção de animal puro, né? Isso acontece com suínos, com bovinos, com aves, né? É um material altamente elevado o custo, né? Vocês terem uma ideia, por exemplo, o nosso frango que nós comemos, né? O material genético não é produzido aqui no Brasil. É tudo importado. Tem 2 empresas do mundo que monopolizaram esse banco genético, né? Então, a BRF, ela tem que importar os pintinhos de um dia, pagando $14 por um pintinho. E não vem nem sexado. Você não sabe se vai ser macho ou vai ser fêmea. Né? Para daí Então, fazer porque daí tem o núcleo inicial, né? Vem o animal puro, aí tu começa a fazer os cruzamentos para sair na linha, como, né? Antigamente o frango precisava 90 dias para engordar um frango, né? Hoje, com 40 dias, o frango pesa mais do que aquele que 90 dias. Isso se chama genética, né? Sim. Então o custo ficou muito alto, né? Aí nós fomos parando com a produção de suínos. E parando a produção, nós tem que fazer o quê? E nós tínhamos muitos animais aí. Aí resolvemos construir um abatedouro. Isso em 82. Isso em 82. Um abatedouro de suínos. Abater os nossos e aos poucos comprar e abater, e assim foi, né? Assim foi, fomos produzindo, aí batíamos X animais por semana e produzindo os produtos. Aí faziam o quê? Embutidos? Fazíamos embutidos, faziam toda a linha de produtos de origem suína, né? Na mesma propriedade? Na mesma propriedade. Até hoje a empresa continua. Sim. Né? Até hoje. A gente trabalha com isso. Tivemos umas paralisações em função de situações que ninguém quer passar, mas às vezes passa, né? Tem uns percalços, uns calotes, enfim. Né? Nós sofremos também com isso, né? E aí, em 78 nós fundamos o Lions aqui. O primeiro presidente. Logo na chegada do Logo senhor. na chegada no primeiro ano, já. Em 76 eu cheguei. Né? O Lions foi fundado em 78. Em 77 nasceu a Ali. A filha do senhor. A primeira filha em 77. Nasceu a Ali. E em 78 nasceu o Júnior. Depois nasceu o Júnior. Mas antes disso, o senhor conheceu a sua esposa. Conta como é que foi essa história aí. Eu brinco com a minha esposa porque na época que eu falei que estudava no seminário, em Rio Negro, no final de ano, quando eu vim para Concórdia para visitar meus pais e passar as férias, né? Eu fui de trem de Mafra até Val do Oeste. Fomos de trem. E passamos, naquela época era 62, eu acho, 62, 63 por aí. O trem passou por Canoinhas. E Canoinhas tem um distrito chamado Marcílio Dias, né? E a minha esposa é dali. E o pai dela era funcionário e ele conseguiu, lá é um colégio agrícola do estado, lá, ele conseguiu a transferência para o Colégio Agrícola Federal de Concórdia. Então a família da minha esposa veio de Canoinhas para Concórdia. E ela
Mas o senhor não conheceu ela nessa passagem do Não, trem? eu disse pra ela que ela sentia o meu cheiro. O imã, foi tipo O imã começou a atração naquela época. Mas aí ainda, né? vocês se conheceram em Concórdia, então, Sim, não foi em sim, Ponte sim, Serrada. sim, sim. Quando veio a Ponte Serrada já estavam juntos, Sim, então. nós estávamos casados já. Sim, É. sim. Eu trabalhava no Banco do Brasil quando eu conheci ela. Né? Sim. Nessa época ainda. Antes do senhor sair do banco ainda. Até aquele tempo, para tu dar um primeiro beijo, não era tão fácil, não. Não era fácil. E O namoro na sala era um em cada namoro- sofá, né? Ah, sim. E às vezes a sogra no meio, né? Mas aí vocês namoraram quanto tempo e se nós casaram namoramos depois? 2 anos e meio, 72 para 76. O casamento foi em Ponte Serrada. Não, o casamento foi em Concórdia. Concórdia. Vieram pra cá Concórdia. já casados. Já casados. Já viemos para cá casados já. O senhor, eu não sei se eu vou estar pulando etapa, se tiver. Não, fica o à senhor, vontade. Fica à Mas a gente vontade. vai pra frente e vai pra trás na história, bem tranquilo. Porque eu tô curioso pra saber de uma situação que a gente começou falando, que era a vontade do senhor em ser advogado. E a gente conhece o senhor como o doutor Andonini, né? O advogado. Então vamos lá. Quando é que o senhor se tornou advogado? Aí Realizou as o crianças cresceram, estudaram ali no Antônio Par, estudaram no Dom Vital, lá no Dalavec. Eu sempre participei das APPs e tal, sempre fui apoiando ali. Na época eles tinham a pé, às vezes, né? Lá de casa até aqui, dá 5 quilômetros. E eles foram crescendo e eu com aquele sonho de um dia, eu vou fazer. Aí eu desenvolvi uma série de atividades, não sei se vale a pena citar aqui, porque nessa turbulência que deu com a criação de suínos, né? Você tem que procurar alternativas, Sim, né? sim. Daí eu plantei maçã, eu tinha pomar de frutas, eu fui um olericultor, eu fui um fruticultor e nunca, apesar de abandonei a terra, né? Sim. Nunca. Pois é, eu ia dizer sempre no campo. Sempre na- morei na propriedade, até hoje, já construí 2 casas, agora construí a última, agora não construo mais. Sempre estive na propriedade, então foi com a indústria, com a fábrica lá, com abate de suínos e fomos diversificando, né? Produzi de tudo praticamente, plantei alho, criei bovinos, até formei uma cabanha lá de Normando, da raça Normando, depois tive que vender por causa de um calote que deram na empresa, e assim foi. E na eleição eu nunca me envolvi em política e na época eu me senti obrigado de ajudar. Eu já tinha sido presidente do Lions, depois eu reestruturei o sindicato aqui, que era o seu Michelotti, era sindicato rural. Eu fiz uma alteração estatutária, criei o sindicato dos produtores rurais, e eu fiquei 8 anos como presidente do sindicato. As feiras aqui de Ponte Serrada, desde o início que estava em Ponte Serrada, sempre participei das feiras, até hoje participo, ou como presidente, ou como membro da diretoria, né? Então, esse trabalho eu fui organizando. E veio a política também. Eu nunca tinha sido político, não era afiliado. Aí fundamos um partido aqui, na época chamava-se PFL, junto com o seu Demarco. E aí concorri a uma eleição meio contragosto. Fui convidado, fui imposto como vice do seu Demarco e perdemos a eleição. Não é por isso a eleição. Ganha quem tem que ganhar. Foi candidato a vice. Foi candidato a vice. Entrei lá na política. Perdemos, tudo bem. Que ano era? Isso foi ante 80, deixa eu ver. Datas eu não sou muito. O Toninho assumiu em 89, 92. Não, 89, 92 foi o Anacleto. O Anacleto que nos ganhou a eleição. O Anacleto ganhou a eleição nossa e assumiu o Anacleto em 89. Isso foi 88, 89 que eu participei da política, né? E daí em 92 o Toninho ganhou de novo.
Aí já trabalhamos na eleição do Toninho e tal, e ele me convidou para ser secretário da Agricultura e do Desenvolvimento Econômico. Daí fomos trabalhar Setor público. com setor público, né? E eu montei um projeto para Ponte Serrada, individualizado para cada propriedade, e coloquei para o prefeito qual era o meu projeto, e enfim, aí houve divergência de cessão de máquinas na época, e eu disse, ó, se eu não tiver uma independência de trabalhar, eu ter meu material para trabalhar, eu abandono o barco. E eu já estava com um projeto aqui, eu vou fazer vestibular. Já tava Vestibular para direito. Fresco o sonho que o senhor tinha lá na época de Do final do seminário. ainda, né? Final do seminário. Então eu tinha 43 anos quando eu resolvi fazer direito. Olha, que legal. Deixei de trabalhar no poder público e digo, vou fazer vestibular. Era em Joaçaba, era concorrido na época, dava 8, 10 por vaga. E eu tinha estudado quando que eu estudei a última vez? Em 72. Eu não estudei mais. Né? E agora? E no vestibular tinha, além de línguas, tinha química, física, biologia, enfim, nossa, essas coisas eu nunca fui chegado, né? Mas enfrentei, fui fazer o vestibular e eu nunca me esqueço que tinha que escolher uma língua, né? Aí eu digo, mas vou escolher o quê? Inglês eu nunca fui muito. Vou escolher francês mesmo, né? E dei uma olhada, tinha uns livros velhos lá em casa de francês, só para tu rememorar, né? Digo, vou fazer francês. Porque eu não posso zerar nas outras, né? Naquela disciplina que eu não era muito. Mas tu já tinha um certo conhecimento pela prática, na parte de Própria vivência, de né? química, né? de biologia. Tu já tinha muita coisa, muito conhecimento que você adquire fazendo, praticando, né? Na propriedade. Eu não vou zerar. E passei no vestibular. Como de praxe, né? Passei no vestibular de Direito. E a minha esposa fez também, só que ela não passou em Direito. Ela passou em Pedagogia. Daí ela não quis começar comigo, ela queria tentar de novo, para ver se ela conseguia passar para fazer Direito. Daí o primeiro ano, eu fui para Joaçaba, comecei a faculdade lá. E quem passou junto comigo na época, vocês conhecem bem, foi o Sidney Filho Gomes, o Bola. Sim. Ele começou junto comigo. E se formou comigo também, né? Então, no começo ele foi lá e foi com a República, com os outros estudantes, né? Eu ia sozinho. O senhor foi morar Eu ia de pra lá? chave. Não, eu ia de chave todo dia. Todo dia. As aulas Segunda a sexta. eram noturnas? Noturnas. De segunda a De sexta. chave. De chave. Depois, no segundo ano, aí a Ale fez vestibular e passou, e a Anice fez vestibular e passou. Só que a Anice pegou pedagogia e a Ale pegou administração. Lá em Joaçaba também. E Joaçaba também. Então, no segundo ano, eu já ia em 3. Aí já não dava mais de chave. Aí tinha que comprar uma Belina. Comprar uma Belina, vamos de Belina. Depois negociei a Belina, comprei uma F1000 duplada, né? Daí o Júnior, no outro ano, o Júnior fez vestibular, passou também, daí ele começou A também família a fazer toda. administração, nós íamos os 4. Que legal. E em 97, eu me formei em Direito, a esposa se formou em Pedagogia, porque Pedagogia era 4 anos e Direito era 5 anos, né? Eu me formei em Direito e a Alice se formou em Administração. Todos se formaram no mesmo ano. Não, a Alice se formou no ano seguinte, eu acho. Não lembro, mas acho que foi. Uhum. E o Júnior que ficou pendente. Enfim, fizemos a faculdade, a família inteira. E eu tinha dito lá para trás, os filhos não tinham nem nascido, que eu disse que eu ia fazer faculdade. Então, quando eu tivesse os meus filhos para ir para a faculdade junto, e não aconteceu de fato, né? Ficou gravado e... Da mesma forma que o colega do senhor lá de Concórdia tinha os planos de se aposentar como juiz de direito. O senhor tinha o sonho de fazer faculdade com os filhos, e fez. E aí eu me formei em dezembro. Em janeiro eu tinha concurso para juiz federal. Eu queria ser juiz.
Pois é, o senhor, essa opção de fazer direito, porque o direito é um leque muito amplo, Sim, né? sim. Mas desde a época lá, quando o senhor pensava em fazer direito já na juventude, o senhor tinha como meta chegar a ser juiz, delegado, Não, tu sabe o promotor? que me cativou a ser juiz? Porque eu fui juiz na faculdade, no júri simulado. Certo. Eu trabalhei como juiz, né? Eu coordenei o júri simulado que nós fizemos dos estudantes acadêmicos de direito. E aquilo me chamou a atenção. Digo, mas isso não é coisa tão difícil, né? Basta a pessoa. E me entusiasmei. Em janeiro tinha concurso para juiz federal e eu fui fazer o concurso. Em Florianópolis, lá na federal tinha o concurso. Errei 2 questões. Não passei. Daí já não deu mais, porque se você quer. Tu sai da faculdade. É a mesma coisa que a prova da OAB. Eu saí da faculdade e logo em seguida fiz a prova do OAB em fevereiro, fiz a prova da OAB. E da turma nossa, nós passamos em 12. Nós éramos em 65 nos formamos. Caramba. Nós começamos com 50 originalmente e terminamos em 33. E o restante foi tudo os penduricalhos que tinha, os que estavam atrasados foram se juntando. Nossa turma deu 65 acadêmicos de direito. E da nossa turma mesmo só passamos em 12. Eu passei no primeiro. Aí em 98 eu já estava com a OAB para trabalhar. Para exercer a advocacia. E abri o escritório no peito e na coragem. Comecei a trabalhar sozinho e fui lutando, né? Mas daí o senhor não pensou em repetir concurso, tentar novamente? Não, aí eu disse, mas eu não ia ter tempo, né? Porque tu tem o teu trabalho, né? O trabalho de escritório é intenso, né? Você não sobra tempo para estudar. Eu tinha mais a minha propriedade eu nunca abandonei. Eu sempre fiquei trabalhando com ovelha, e mais a empresa e plantios e tal. Não tinha como, né? Para passar em concurso tem que sair da faculdade, da universidade e não fazer mais nada. Se dedicar, num quarto Se jogar nos dedicar, livros. porque o concurso público, para qualquer escala, seja Ministério Público, juiz, o juiz federal, Ministério Público, tem que estudar, e muito. Bem concorrido. Tem que saber, não digo de cor, né, mas saber onde está. Digamos, um código de processo hoje, de processo civil, tem 2.400 artigos. O Código Civil tem mais 2.000 e tantos artigos. O Código Penal não é tão extenso, mas tem lá seus 300, 400, 500 artigos, e mais Constituição Federal, mais o direito tributário, direito trabalhista, direito previdenciário. Sim. Vocês não fazem ideia a quantidade de leis que esse país tem, que é um absurdo. Você não consegue estudar. E às vezes aquilo que você deixou, isso aqui não vai cair, e você deixa de estudar, você se... E não só para o concurso, né, doutor? Mas eu acredito que para a própria profissão tem que estar em constante atualização, porque as leis elas também são mutáveis, né, Ao longo do constantemente. tempo, né? Então, acredito que esse seja um grande desafio da profissão, né, de advogado. É muito, muito difícil. O senhor começou a trabalhar, a exercer a advocacia em si, mas em que área específica? Quando você se forma, você não tem, quanto acadêmico, você já vai pensando em alguns campos que você gostaria de atuar mais ou menos. Mas como a nossa cidade aqui era pequena, eu sempre disse, nós temos que fazer o clínico geral. Sim. Conforme a demanda do cliente. Conforme a demanda do cliente. Se vier uma ação tributária, trabalhista, previdenciária, civil, penal, você vai ter que... Eu não tenho vergonha de dizer que nas primeiras audiências que eu fiz, que na época o juiz te dava a palavra para você se manifestar sobre o processo, né? E ele passou a palavra para mim e eu não sabia o que fazer. Não sabia o que dizer. Eu perguntei para o juiz, Excelência, o que eu devo fazer? Tu tem que se manifestar sobre isso. Então ficou
Que era argumentar a que defesa. era argumentar a defesa, quer dizer, era um ato processual que tinha que ser praticado, mas eu não sabia o que tinha que fazer na prática, veja só. Mas a gente tem que ser humilde, reconhecer que você não sabe, não vai inventar, né? E para mim guardei muito aquilo. Depois nunca mais perguntei para o juiz o que eu tinha que fazer, porque seria uma vergonha, né? Na minha idade também, eu fui fazer faculdade com 43, me formei com 48, me formei, né? Era o vovô da classe. Mas aí, nessa época, depois quando o senhor se formou e começou a atuar, o senhor disse que continuava exercendo a profissão no campo também, né? Sim. Mas em termos, digamos, de percentual, o que lhe tomava mais tempo, em qual ramo o senhor se dedicava mais? Dedicava mais tempo, na profissão, no caso, era mais no escritório, mais na Eu propriedade? tinha que se dedicar ao escritório, porque a demanda era grande. Eu nunca posso dizer que em 25 anos de advocacia eu tinha ficado um dia sem trabalhar. Uhum. Por falta de serviço, por falta de clientes. Eu tenho clientes que ficaram 25 anos comigo. Uhum. Né? Então, você semeia, que processo você não faz hoje e termina amanhã. Você vai semeando. Quando você vai colher seus honorários, partes você recebe, às vezes a pessoa quer pagar um pouco, enfim, você vai sobrevivendo, digamos, mas a colheita é demorada. Às vezes vai 1 ano, 2 anos, 3 anos. É um processo aí que tem 10 anos, 15 depende anos. também do andamento né? do processo. Depende do andamento do processo. Então você fica... Tu tem que produzir, porque se tu não produzir, tu não vai semear. Sim. E o senhor sempre trabalhou sozinho ou tinha algum ajudante no escritório? Não, sempre trabalhei sozinho. Eu só tenho uma exceção para dizer que o Everson, Copini. o Duda, trabalharam comigo. Começaram eles se formaram e vieram trabalhar junto comigo. Uhum. Né? Eu tinha amizade com eles, tenho ainda. E eles hoje, daí o João Carlos Moura, conheceu, né? Trabalhou na delegacia. Sim. Hoje ele é chefe do cartório em Xanxerê. Ele também, eles 3 começaram a praticar comigo. Fizeram Depois, uma espécie de um estágio ali. trabalhavam comigo no início e depois eles foram. Aí o Everson e o Duda abriram o escritório deles e assim vai. Tem que dar a oportunidade que eles... Uhum. Cada um tem que nadar sozinho também, né? Sim. E é interessante, assim, para mim, pelo menos, é uma novidade saber que a profissão de advogado do senhor começou tardiamente na sua vida, né? Porque a gente conhece o doutor como sendo um advogado renomado, que tem muitos clientes no município, que tem bastante atuação nessa área. E o legal de ver disso é que a profissão do senhor começou depois, mas o senhor conseguiu criar seu nome como advogado, né? Mesmo depois de... Ao invés de ter iniciado lá atrás, né? No início de uma carreira... jovem, digamos, como sim. Já tinha 40 anos, já eu agradeço filhos, o teu renomado, né? Porque advogado renomado tem que ser, como é que eu vou dizer, um mestre, né? E eu fiz umas pós-graduações e parei porque não dava para fazer mais, né? Então a gente eu acho que primeiro a gente tem que ser honesto com o que você faz, honesto com o teu cliente, honesto com todos e manter sempre a verdade. Embora existem formas e meios que a gente sabe que acontece, né? Que você esconde uma verdade e coloca uma mentira como verdade, né? Tem essas artimanhas. Eu não gosto disso, não faço isso, nunca fiz, né? Porque eu acho que isso é uma simulação. Eu estaria, no meu conceito, traindo o meu cliente, né? Então, não. A verdade, a honestidade, o que se combinou, o que se tratou, o que se fez, o que não se faz, né? Pois, aí é um ponto interessante que o senhor fala, porque a gente escuta muito, né, no entorno, e principalmente quem é de fora da profissão, esse tipo de comentário que o advogado precisa mentir, né? Não. Então... Não precisa mentir.
O que não pode mentir é o cliente pro advogado. Porque se ele mentir, como é que o advogado vai trabalhar com a verdade? Porque o teu cliente não conhece a lei, mas o teu advogado conhece. Então o cliente que vai buscar um advogado, ele não pode simular, não pode não falar a verdade. Porque senão eu recebo lá como verdade, eu vou trabalhar em cima daquilo e daqui a pouco não é mais a verdade. Aí você perde o processo, você perde o argumento, perde o processo, a culpa vai ser de quem? Do advogado que não fez a defesa? Não, o advogado fez o trabalho dele, mas a verdade não chegou com ele. Sim. Né? Porque você pode amenizar situações, mas nunca esquecer a verdade. Eu nunca orientei testemunha minha. Você chega lá na frente do juiz, você vai dizer assim, não. Você vai falar a verdade. Sim. O senhor é que vai trabalhar em cima. O que você sabe, você fale, mas fale a verdade. Sim. Se você mentir, o problema é teu, não é meu. Eu não te disse nada e não faço isso. Nunca fiz. Por quê? Porque aí você trabalha com uma simulação e daqui a pouco essa simulação cai na verdade e te arrebenta com a profissão, O com o que teu geralmente nome. acontece, né? Quase 100% dos casos, né? Acontece. A verdade, ela sempre aparece, né, doutor? Sim. Então trabalha com a verdade. Se é para perder, perca com a verdade. Não perca com a mentira. Um cliente chegou no meu escritório e queria que eu desse um parecer sobre determinados contratos de prestação de serviço que ele fazia para empresas e tal. Digo, tudo bem, posso fazer um parecer, né? Eu tenho que estudar o contrato, olhar a lei dos contratos, né? Tem artigos próprios para isso, tem as responsabilidades. Eu faço para o senhor, não tem problema. Mas eu quero que o senhor me faça de graça. Daí Ele pediu isso por senhor. ele pediu que eu fizesse de graça, desse o parecer de graça. Eu só dei uma resposta para ele. O senhor, enquanto o senhor ficou dormindo sossegado em casa, 5 anos, eu fui fazer minha faculdade. E o senhor sabe quanto que custou minha faculdade? O senhor não faz ideia, né? O senhor acha que eu vou fazer faculdade para bonito, para prestar serviço agora de graça? O senhor faria isso? Eu não faria. Digo, então, terminou a nossa conversa. Você vê como é que é. Eu ajudei muita gente não cobrando nada. Que é pessoas que tu vê que não tem como te pagar uma consulta. E eu não consigo negar para ele uma orientação, alguma coisa. Eu faço isso de graça. Quem pode me ajuda também, lógico, né? Quem pode, não. Quer uma consulta, né? E às vezes é consulta de valores e tudo mais, né? Não, a consulta é tanto, né? O processo é outra coisa. Mas a pessoa humilde, a pessoa simples, né? Eu fiz, eu acho que, mais de 600 processos de assistência judiciária. Sabe o que era assistência judiciária? O Estado pagava um chamado o RH. Cada unidade tinha um preço aí. Vamos dizer que você ia fazer o processo lá de reconhecimento de paternidade, o alimentos. Cada ação tinha o seu valor, né? Mas daria, digamos... Era uma tabela fixa. É uma tabela fixa. O valor era pequeno, Sim. mas ajudava também, né? E isso ajudava a manter o escritório. Mas dava um trabalhão, porque o processo é processo. Tu faz um... Independente do tamanho, né? Então, essa assistência judiciária eu fiz as pamparas, até que chegou num ponto de que agora chega, né? Porque, além deles não pagar, às vezes são mais exigentes do que aqueles que te pagam. Particular, no caso. Particular. E aí fui... Mas estou só falando alguma coisa de advocacia, porque estamos dentro da história, né? Sim, para contextualizar também, né? Faz parte.
Na verdade, assim, a advocacia, como a gente já comentou antes, e todo mundo sabe, ela tem um leque muito grande, né, doutor? E o senhor falou que nesse começo aí do senhor foi uma espécie de clínico geral, né? Então não dava para escolher processo, né? Mas ao longo do tempo, o senhor foi delimitando mais qual área seguir, qual área atuar, e Não, eu qual... não cheguei a me especializar em determinados tipos de processo, porque era mais uma situação. Você quer ser especialista em determinado direito, você tem que se especializar. Aí você tem que fazer cursos, tem que fazer pós-graduações, você tem que se gabaritar para ser especialista. É que nem médico. Sim. Mesma coisa, a situação em direito é a mesma. Outros ressalvam as coisas, as situações, mas é mais ou menos isso. O clínico geral, o que é o médico clínico geral? Ele conhece genericamente praticamente tudo, né? Já o especialista, não. Né? O oftalmologista sabe que só vai olhar teu olho, não vai olhar tua orelha, vai olhar, né? E assim acontece também direito. Então, nos centros já maiores, as bancas que se formam, que aí se juntam 3, 4, 5, 10 advogados, cada um com uma especialidade. Então, a captação de ações fica bem melhor também. Porque aí, o escritório tal lá tem todas as especialidades. Mesma coisa, tudo numa clínica médica, mesma coisa, lá tem todas. Então, a captação, o volume de processos aumenta muito. E você divide com os colegas, né? Mas eu já também não queria estar montando banca ou fazer coisa assim, não. O senhor já estava realizado. Eu já Tava tinha formado, realizado o tava sonho, atuando. né? E você quer praticar, você quer aprender, porque eu sempre disse que conhecimento não ocupa espaço. E o conhecimento é um patrimônio teu. Você usa a hora que você quiser e não custa nada. Então, você vai aprendendo. E não é só isso. Advogando, você aprende muito mais do que você imagina. Porque você tem contatos com as pessoas humanas. Você vê o senso humanitário de um, de outro. Né? Você faz às vezes até uma introspecção própria, né? Se autoanalisa, né? Porque às vezes a pessoa, mas eu sou advogado. Não, senhor, você é igual. O Jonathan. E também, além, claro, dessa questão humanitária, né? Porque a advocacia, o direito é uma área humana, né, doutor? Sim. Mas também cada processo ele acaba trazendo um aprendizado a mais, Sim. né? Porque você tem que estudar, né? Eu não sei aquele trecho da lei ali, eu vou ter que me aprimorar para poder fazer uma defesa mais... São relações humanas, mas eu esqueci um fato que aconteceu durante a faculdade. Eu estava fazendo faculdade e tinha um juiz que passou aqui por Ponte Serrado, se não lembro, doutor Hermínio. Não recordo. Doutor Hermínio, Maria do Daroldi. E ele foi juiz aqui, uma pessoa espetacular, né? E daqui ele foi para Xanxerê. Em 1995, eu já estava na faculdade. Foi criada a Lei 9.099, chamada Lei dos Juizados Especiais, que trata das pequenas causas, né? E ela foi sendo implantada. E o doutor Hermínio estava em Xanxerê e ele queria criar o juizado especial lá na comarca de Xanxerê, a primeira que estava instalando o juizado especial. E ele me convidou para ser o primeiro juiz conciliador do juizado especial. Ele implantou a lei do juizado especial e eu fui o primeiro juiz conciliador na comarca de Xanxerê por 2 anos e meio. Isso o senhor ainda estava... Eu era acadêmico de direito. E eu já fazia as audiências conciliatórias no juizado civil, no juizado penal também, que é os dois que trabalham. Né? E às vezes fazia 20 audiências no dia, sozinho. Caramba.
Então ali surgiu uma experiência, um aprendizado que me ajudou muito. Sim. E aí E que de lá- despertou o senhor também para prestar o concurso depois, né? Que o senhor comentou lá. O concurso foi lá no início. Depois eu não fui fazer mais concurso. Não, o concurso para juiz que o senhor comentou. Mas isso eu fiz depois que terminei a faculdade, Sim. logo em seguida. Depois eu fui praticar mais lá para trás, né? Sim. É isso mesmo. E de lá foi implantado aqui em Ponte Serrada. Também trouxe o juizado especial para a comarca de Ponte Serrada. O doutor Edir era o juiz e eu fui falar com ele. Digo, olha, em Xanxerê, eu sou conciliador lá. O senhor não quer implantar o juizado aqui também, né? Diz ele, não, implantamos. Daí ele criou aqui, comecei o juizado especial aqui em Ponte Serrada também. Uhum. Só para contextualizar melhor, doutor, esse juizado, no caso, o senhor falou pequenas causas, mas é uma espécie de acordo em comum entre as partes, né? Que não é a justiça que determina, né? Não, Como é que é? É processo normal. O juizado especial é uma lei 9.099 que eu citei antes, ela regulamenta um tipo de juizado mais ágil, mais rápido. Então, o que acontece? Por que juizado especial? Então, são causas até 40 salários. Até 40 salários mínimos. Você pode fazer uma ação no juizado especial, sem custas, porque o juizado não tem custas judiciais e tal, né? Honorários, cada um sabe de si, mas é um juizado gratuito, né? E tudo que tu tiveres de documento, embora não seja um documento legal, vou dar um exemplo, você vendeu determinado produto e você anotou num caderno lá que fulano de tal levou tal produto, o valor é tanto e não lhe pagou, né? Com aquele pedaço de papel que está escrito, caracterizado, que houve uma transação, você pode ir no juizado especial, chamar, através do juizado, essa pessoa que comprou e não pagou, e fazer um acordo inicialmente, que sempre tem audiência preliminar de conciliação, para acertar essa situação. Se essa pessoa reconhecer o débito, mas não quiser te pagar, o processo segue o rito normal de qualquer outro processo, né? E vai executar, você vai penhorar, você vai fazer o que a lei permite que você faça. É só para agilizar, para não fazer o processo desde o início, né? Porque ali uma simples reclamação, você não precisa nem de advogado para fazer isso, até 40 salários. Né? Você pode ir direto lá no juizado especial, que tem na comarca, dizer, eu tenho uma dívida para receber de fulano aqui, ela faz uma reclamação, manda citar o cara, marca a audiência, vocês vão os dois na audiência, aí vão tentar fazer um acordo. Se não houver acordo, o processo segue. Judicializa. Daí, judicializado já está. Sim. Inclusive, o acordo que tu faz, se você não tinha um título executivo, vou dar um exemplo, uma nota promissória, um cheque, ou aquele documento que homologa o acordo de vocês, é a sentença que você vai executar se não for cumprida. Você não precisa fazer mais nada, só executar. Então é para abreviar e para, ao mesmo tempo, acelerar, agilizar. Sim. E para desafogar também, né, a justiça de modo geral, porque tem processos muito mais relevantes, digamos assim. Os atos processuais, porque acumula, não é que sejam... acumula o número de processos e vai acumulando o trabalho até para o juiz, para o promotor, que é processo de toda a espécie, né? Que eles têm que julgar. E o juizado ajuda a tirar do caminho essas pequenas causas, essas coisas que podem se resolver com um acordo, com uma simples conciliação, uma audiência de conciliação. Então isso resolveu muito e continua resolvendo, né? Foi criado uma época até o informal. O informal era só digamos na palavra, duas pessoas fizeram um negócio e não cumpriu, e aí ou tinha lá um papel no fio do bigode, como se dizia na época, né? E um papel escrito lá para
para comprovar isso, né? Então, se criou o informal porque o nosso comércio, o informal também nós trouxemos para cá. E o Everson Cupini foi também o juiz conciliador aqui, que foi eu que indiquei quando nós criamos o juizado aqui. Uhum. E depois ele foi para o informal também, né? Então o comércio aqui anotavam tudo lá em bilhete, em papelzinho, Sim, em sim. ficha e tal, e não é documento hábil para você executar. O famoso fiado, né? Então o informal fazia com que se formalizasse Sim. esse documento, né? Essa ficha, esse papel para poder executar e cobrar depois. Porque ali, digamos assim, a pessoa reconhecia de alguma forma, né? Sim, se ela não reconhecesse, aí caberia o ônus da prova. Aí o que você vai fazer? Vai fazer uma audiência de instrução, aí aquele que tinha o documento vai produzir prova testemunhal, né? Ou se tiver uma assinatura, que eu até não devo, mas a assinatura aqui não é minha, você vai fazer uma perícia. Enfim, aí você vai instruindo um processo já mais amplo, mais abrangente, que vai acabar confirmando que a dívida existe, né? Sim. O senhor falou que fez algumas pós-graduações depois da faculdade, algumas especializações. Fiz. Em que áreas foram? Processo. Processo. Porque o processo civil e os processos, de uma forma geral, são bastante, eu vou dizer, com muitos atos praticados no processo, né? Porque o processo tem origem por provocação. Por provocação que eu digo, o advogado faz a petição, faz o processo e vai para o juiz. O promotor também tem esse poder dentro da área dele, fazer também as petições, tudo para o juiz. Aí tu começa, se criou o contraditório, como se disse. Eu estou fazendo uma ação contra alguém, esse alguém tem direito de se defender, então ele vai contestar, né? E vai, aí tem vários atos dentro do processo que às vezes você não observa, porque, como eu disse, o processo tem 2.000 e tantos artigos, né? E você pode esquecer algum detalhe e a pós-graduação, ela te ajuda a memorizar mais o processo, né? E analisar mais os atos processuais que são praticados, para não haver erros ou falhas, enfim, desconhecimento. Sim. Eu fiz mais na área processual. Na área processual. É como se fosse uma cartilha mais detalhada, digamos daí assim, dos trâmites ao longo do... Porque a pós-graduação, ela vem... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de processo civil. Vai vir a nos ministrar as aulas na pós-graduação. Quem são que vão ministrar? São especialistas de área, dentro do próprio processo civil. Então, no processo civil tem lá o direito, o contrato, por exemplo. Vem ele vai dar aquela parte do código que fala sobre contratos, ele vai ser específico naquilo. E assim, com todas as outras áreas, vem um especialista para aprimorar, para aprofundar o estudo que você não tem no meio acadêmico, né? Para você se especializar mais na área específica para cada coisa. Sim. É nota promissória, é cheque, é contrato, enfim. Direito de propriedade. Tudo isso, cada um... Por isso que é a pós-graduação. Você vai aprofundar os estudos dentro daquela área. Específico, né? É um mar de possibilidades, aí escolhe, né, doutor? O senhor mencionou que se envolveu uma única vez no setor público ali, numa tentativa de mandato, né? De mandato. Mandado é do juiz. Exato. Mandado é só do juiz. Mas em cargos públicos, né? Porque políticas públicas, a gente percebe que o senhor está sempre muito ativo. Inclusive, a pergunta que eu gostaria de fazer, que o senhor trouxesse mais informações, é justamente sobre a criação, a criação do Lions em Ponte Serrada na época, né? Que o senhor fez parte da primeira vez que o Lions esteve presente no município. E também, se vier rememorando outras informações, outras ações sociais que o senhor
fez parte e ainda faz parte, né? É verdade. Bom, o Lions foi uma semente muito boa plantada aqui e Lions é um clube chamado Clube de Serviço e ele é internacional. Não é em todo mundo, né? E tem lá seus direitos, suas obrigações, mas o lema principal do Lions é servir. Você não está no Lions para se promover. Eu fui presidente do Lions, convivia com todos os, tu falou em política, partidários diferentes, que até não se davam entre si, mas dentro do Lions nunca foi permitido de que se falasse em qualquer partido político. Não. Todo mundo trabalhava junto. Eram mais de 20 casais na época, né, que nós trabalhávamos, então nós desenvolvíamos promoções e ações sociais em benefício da comunidade. Vou dar um exemplo. O Lions tem a denominação das esposas domadoras. Nós somos os leões, mas elas são as domadoras. As domadoras dos leões, veja só. E daí as senhoras tinham as tarefas delas, as reuniões delas. E os homens tinham a reunião deles. E daí se programava eventos e tal, o que a gente arrecadasse era distribuído em determinada, digamos, para os recém-nascidos, ou para uma entidade. Sim. Sempre se viu isso, né? Na época se levava fralda para os hospitais, as senhoras iam levar lá e a pessoa não tinha nem... Nasciam as crianças, não tinham roupa. Enfim, uma série de coisas. E o Lions foi um tempo muito bom. Eu fiquei presidente por 2 mandatos, depois tu vai cansando, né? E aí foram outros e daqui a pouco aquilo que eu acabei de falar começou a misturar e aí o caldo azedou, né? E parou. Não foi culpa nossa, não vamos culpar ninguém por isso, e o Lions ficou. E além disso, essa ação que vocês viram aí que nós fizemos no Dia da Árvore, né? Sim. Essa foi uma ideia da nossa época para preservar as características e até a nossa fonte de recursos que tinha a Ponte Serrada, que era a erva mate e a madeira e o pinheiro, né? Foi plantado em, o senhor lembra do ano? 78. 78, né? 78. Uma herveira e uma araucária, né? E uma araucária. O pinheiro está lá. O pinheiro que está em frente à prefeitura de Ponte Serrada. Esse aí tem 48 anos. E a herveira acabou não resistindo, né? Falecendo, Agora plantamos, né? verdade. Agora recriaram o Lions, então vamos plantar mais erva mate. Exatamente. A erva voltou a ser plantada esse ano. Plantada, eu acho que essa é a função do clube de serviço, né? Sim. Além disso, eu fui presidente do Aimoré, o clube Aimoré lá, na minha época, que nós conseguimos concluir o Aimoré, vender o Aimoré velho aqui de baixo, foi na minha época. Estruturei a Aimoré, fiz estatuto, regimento interno, isso tudo foi da nossa época, né? Sim. O senhor tem um envolvimento muito forte, assim, na sociedade, né, doutor? Voltando ao capítulo lá que o senhor foi candidato a vice-prefeito, né? Entrou na política efetivamente lá no final dos anos 80, né? Para concorrer à eleição. Depois disso, o senhor não teve mais interesse em concorrer a algum cargo eletivo? Tanto para vereador, digamos assim, no legislativo? Deixa eu expor uma coisa para vocês, já que estamos no assunto. Eu não gosto muito de falar de política, mas até onde eu fui, eu posso contar porque eu não tenho segredos e opero com a verdade. Na época, nós perdemos as eleições e tudo bem, Ponte Serrada segue, né? Aí, eu fiquei envolvido mais um tempo, até o nosso partido elegeu 2 vereadores na época, a dona Maria Bison, o Faquinello. O Faquinello foi presidente da Câmara, naquela época eu estava ainda envolvido. Aí comecei a trabalhar uma ideia que até hoje não deu certo. Eu acho que eu sempre digo, por gente que olha só para o umbigo próprio e não olha dos outros, né? De criar uma candidatura única.
em Ponte Serrada para nós alinhar esse município. Nós temos um potencial grande e está relegado isso, não tá desenvolvendo nem na proporção dos próprios vizinhos, né? Aí eu trabalhei com essa ideia, não vou citar nomes, que também não... Tem pessoas que não estão mais aí. E eu tinha acertado entre os partidos existentes na época uma candidatura única, que não era nem do nosso partido, era de outro partido. Estava tudo certo. Na hora de sacramentar a coisa, um dos partidos não aceitou mais. Digo, então tá bom. Isso foi que ano? Foi aí por... Eu não posso te precisar o ano, mas foi depois Na década de 90 ali. quando o Toninho assumiu que o Fachinello era o Fachinello e a Dona Maria eram nossos Foi na Vereador. eleição nossos de vereadores, 90, foi depois que eles já estavam eleitos, foi naquele 96, período 95, depois 96, do por aí. Toninho para ser um candidato único, né? Porque a divergência aqui sempre foi muito forte, né? Não quer acabar com isso, vamos pensar em Ponte Serrada. Ainda hoje você ouve a Câmara, eu não sei, eu me revolto com o que acontece na Câmara. Parece que os nossos legisladores se preocupam com o partido e não com Ponte Serrada. O vereador tem que se preocupar com Ponte Serrada. Não porque o prefeito de um partido, o prefeito do outro, nós vamos bloquear isso, vamos... Não é assim. Eu não entendo dessa forma, eu me revolto nisso. Já disse isso na Câmara, inclusive. Sim. Isso é histórico no Que município. que a eleição terminou. Depois da eleição, nós somos Ponte Serradenses, temos que trabalhar junto. Com o prefeito, com a Câmara e com tudo. O que é bom para Ponte Serrada tem que aprovar. Ontem, numa reunião do Conselho da Saúde, foi feito um projeto de lei para contratar assistente de farmácia, que não existe no quadro, né? E agora tem muito medicamento para ser cadastrado, e, enfim, para ajudar o farmacêutico, né? A cadastrar e até vender. Um atendente de farmácia tem que ter algum conhecimento, né? Então a Secretaria da Saúde fizeram um projeto, mandaram para a Câmara, eles rejeitaram para contratar uma pessoa que vai trabalhar na saúde. Mas o que estão pensando esses vereadores? Eu não admito esse tipo de coisa. Eu me revolto, até disse ontem na reunião do Conselho, o próximo projeto de lei, o Conselho vai lá. Mas eu ia entrar nessa seara, doutor, pela questão, porque muitas situações os vereadores eles não têm até o conhecimento do que se trata e da importância, da relevância, e muitas vezes acabam lendo o projeto ali textual e também não conseguem interpretar e absorver o que o texto diz, né? E talvez o texto também está mal construído, enfim, Você não quero veja que bem, mas para puxasse... contratar uma assistente Então não seria- de farmácia, se fosse 10, 20, 50, né, funções diferentes, mas é uma função, somente, que não existe no quadro funcional e que é praticado, todas as farmácias têm um atendente. E o município não tem. Que vai trabalhar com todos aqueles medicamentos. Se vocês forem olhar hoje lá no posto de saúde, que eu vi ontem, a minha caminhada não leva todos os medicamentos que tem lá. E está tudo lá para cadastrar e não tem gente para isso. Quer dizer, é uma necessidade. E será que o vereador não entende que existe uma necessidade? Mas não é só esse fato. Eu vi outros fatos também que absurdos, que a Câmara pensa no partidarismo. Eu detesto o partidarismo. Sim. Eu tinha comentado, doutor, e reitero aqui, que é histórico do município, né? Essa divergência entre
os poderes executivo, legislativo dentro da cidade, e falta justamente essa quebra de paradigma, né, para acontecer. E eu vejo que não só dos poderes públicos, mas também falta um pouco de diálogo, por exemplo, entre as próprias entidades, né, de classe com os setores públicos. E falta também a participação social, né? A gente vê sempre as mesmas caras, né? A gente sempre vê, por exemplo, o doutor à frente de conselhos, vários conselhos, né? A gente é parceiro em alguns, inclusive, né? Então, falta essa Envolvimento, né? essa movimentação das pessoas para que elas sejam mais ativas, seja lá numa... a Câmara não está aprovando leis ou processos que seriam de interesse público, vão lá, participem das sessões, a Câmara está aberta para você ir lá e mostrar que você se importa pelo teu município, não só de 4 em 4 anos para governo municipal, de 4 em 4 anos para governo federal, você vir e querer reclamar, né? Eu acho que as pessoas elas têm que ser mais ativas localmente, né? Seja participando das entidades, seja conversando, dialogando com os políticos, porque os políticos eles são cidadãos assim como a gente, né? Então, e são nosso reflexo. Tocasse num ponto muito importante e muito interessante. Eu acho tudo que tu falaste é correto. E temos também pensar que se a Câmara abrir um espaço de manifestação para as entidades, que não existe na Câmara, existe? Existe um espaço para a entidade? Não existe um espaço específico, né? Exatamente. Vamos dar um exemplo. Quando né? ela é provocada, ela geralmente abre, né, um espaço. Mas não existe... eu acho que a gente tinha que fazer... tornar esses fatos mais... periódicos, como você falou, a sociedade participar de que forma? Nós somos do Conselho do CONDET. Então, determinada sessão que se fale alguma coisa a respeito do desenvolvimento... Tu sabes que tu está trabalhando conosco, quanto que nós brigamos para o plano diretor. Sim. A regularização das empresas. Estamos andando. Por quê? Porque estamos insistindo nisso, né? E insistimos com a Câmara também. Mas eu acho que nós tínhamos que ter um espaço no legislativo para essas entidades ir lá se manifestar, ou até divulgar o que está sendo feito, porque o que não é visto não é lembrado. Uhum. Não é verdade? Aquela reunião que o Conseg fez lá na Coab. Sim. Teve a participação da comunidade. Vieram sugestões da própria comunidade que precisam ser feitas ou estudadas, enfim. É isso que nós precisamos, é esse canal de comunicação que você falaste entre as entidades, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e até o Judiciário, se for necessário. Você entender por dentro? Isso está faltando. Sim. Eu acho que é o momento da gente... ao mesmo tempo estaremos divulgando essas entidades, que eu chamo elas de solidárias, porque nós somos solidários. Sim. Ao desenvolvimento de Ponte Serrada, aos problemas de Ponte Serrada, né, através do Conseg, através do CONDET, através do Conselho da Saúde. Estamos aqui para ajudar a Ponte Serrada. E esse canal tem que estar aberto no Legislativo também. E o Executivo também tem que permitir. Sim. O Executivo também pode dizer, vamos fazer uma reunião agora com os 3 conselhos que nós temos aqui. Um representante de cada conselho. Vamos lá trocar ideias. Sugestões, vamos ver os problemas que tem, vamos buscar caminhos. Porque ninguém sabe tudo. Quem pensa que sabe tudo não sabe nada. Então, acho que tu falaste que está faltando a participação, então nós temos que buscar a abertura de canais para a gente integrar isso. Trabalhar junto. Não é para ir lá brigar com ninguém. Vamos Sem lá dúvida. discutir ideias, vamos propor sugestões, né? Tantas quantas já foram até hoje, até as marginais aí que nem sonhavam, 40 anos que estão brigando pelas marginais, agora saiu. Sim, foram executados. Por quê? Porque fomos participantes, fomos lá, fomos pedir, fomos apoiar. Então, eu acho que é importante até para o legislador, né, saber que a sociedade está atenta. Sim. E quer participar.
Acho que é importante que se faça isso dentro dos próprios conselhos e, ao mesmo tempo, o legislativo tem que abrir a porta. E até estimular, né, doutor? Estimular, ou esse tipo de chama lá, participação, né? convida o presidente do conselho tal, né? Eles podem opinar, os vereadores podem preparar algumas matérias, podem preparar algumas coisas que eles têm em mente, digamos, de fazer o que nós fizemos no Consegue lá. O vereador pode ter a mesma ideia, aí o conselho vai estudar isso também. Vai ajudar o vereador a divulgar aquela ideia. Sim. Aquele projeto. Eu vejo que são atitudes simples de serem executadas e que ela vai ser uma pequena engrenagem, mas que vai fazer um processo gigantesco acontecer. Seja para essa participação ser mais ativa e, como o Jonathan falou, instigar outras pessoas a verem que essas situações estão acontecendo e querer participar mais de ações como essa, né? Então, se eu vejo que a Câmara, por exemplo, está abrindo espaço para entidades e que eu começo a conhecer essas entidades, esses conselhos, e ver o que eles estão executando e saber que eu, cidadão, posso fazer parte de um conselho desse, ser atuante, eu acho que instiga pessoas também a participarem mais da sociedade, né? E por que isso é fundamental? Porque esses conselhos são apolíticos. Ninguém prega política partidária dentro dos conselhos, de jeito nenhum. Porque se tiver pregação de política, eu sou um que não participo. Sim. Nós temos que pensar em políticas públicas para o município. Bem-estar do município. Já foi feito bastante, mas tem muito por fazer. E se nós abrir esses canais interlegais, executivo, legislativo, e as nossas entidades que representam a comunidade, e como você falaste, que vai estimular que venha mais gente, que não são sempre os mesmos que estão carregando o andor aqui, né? Nós temos uma renovação constante daí. Sim. Nós que somos jamais podemos ir deixando para que os outros prossigam com essa obra gratuita, voluntária, né? Mas que traz um benefício enorme para toda a comunidade de Ponte Serrada. A situação da política partidária, como o senhor colocou ali, né, doutor, eu acredito que não seja uma situação isolada de um município apenas, né? A gente está citando Ponte Serrada, né? É uma situação que ela está em todo o país, né? Está em outros municípios, outros estados. Nós tivemos uma eleição federal agora, assim que ficou muito evidente, né, a situação partidária e ideológica e tudo mais, né? Essa polarização também, né? Que acaba se prejudicando. Não, e eu digo mais, acaba se expandindo por longo do mandato, seja qual for o eleito, né? Então, e acaba travando muita coisa, né? Acaba também podando o diálogo, o possível diálogo, né? Tanto entre partidos antagônicos quanto poderes, né? Legislativo, executivo, judiciário, assim, parece que um tenta ser mais que o outro, os poderes assim também acabam se confundindo, né? A sociedade também fica... E é uma inversão de valores, né? Porque isso que vai sendo orquestrado, na verdade, eles... Em tese, não, é efetivo, é para o cidadão, né? E inverte os valores. Então, parece que o cidadão fica aqui de espectador, enquanto eles estão fazendo tudo, né? Conjugando a tua ideia, me parece que esse sistema que está aí, falaste bem que é generalizado em todos os municípios, na própria nação, só que aí que vem aquela questão. Parece-me que isso é só disputa por poder, por barganha, por autoconveniência, e não o interesse público. O povo saiu às ruas aí. Não tem ninguém na frente deles. Saiu espontaneamente. Então, o povo tem que ser ouvido antes do político. O político é representante, mas tem que saber o que o povo quer. Isso não acontece.
que quando vão para as câmaras e quando vão para os seus gabinetes, o povo está lá fora. E não é mais ouvido. É ouvido daqui 4 anos de novo, com a mesma história, com a mesma ladainha. E quem paga o pato roubado aqui, quem é? É o povo que produz, em geral, que paga imposto, que tem necessidades, que essas necessidades não são supridas. Dá para ver nessas manifestações onde é que estão o nosso poder legislativo, onde é que estão os deputados? Estão lá nos gabinetes, né? Não estão ali com o povo. O povo está pedindo alguma coisa, o povo está pedindo segurança. Quer ser ouvido. Não aparece ninguém. Só aparece quando é para pedir o voto do povo. Tem muito um distanciamento, né? Exatamente. Por isso que eu estou falando que a gente tem que integrar essas coisas. Embora exista o problema partidário. Mas aos poucos nós temos que pegar o caminho melhor para o nosso município. Sempre o melhor para o nosso município. Sim. Não para o lado do A, ou do B ou do C. Ainda não vão para frente. Mas essa pressão popular, de forma geral, assim, ela surte resultado quando ela é organizada e quando tem uma causa específica e plausível, né, doutor, também. Né? Quando existe um motivo, né, coerente para que se faça a veja o pressão, recado, né? Veja o recado que essas manifestações deram. Onde é que elas estão acontecendo? Em frente à autoridade de segurança, que se chama Forças Armadas. Sim. Por que está fazendo isso? Porque a parte que os representa não se manifesta. Eles estão procurando segurança, querem uma resposta, estão procurando os cartéis. Porque a instituição hoje que tem mais credibilidade no país é as Forças Armadas. A população está indo para lá. Elas querem segurança, elas não sabem o que vem pela frente. E estão sozinhas. Onde é que estão os deputados, onde é que estão os senadores, os representantes que foram eleitos? É um recado que eles estão dando. Indireto, entenda quem quiser. Mas esse é o recado deles. O povo está inseguro. Sim. E eu sempre bato nessa tecla. E o senhor também, pelo que eu percebi, a gente tem que organizar o nosso quintal para depois querer olhar a grama do vizinho, né? Sim. Então, não é querer uma mudança lá em cima, no alto escalão, né? No governo federal, no caso, sendo que aqui no local a gente não é participativo, a gente não pensa em quem vai colocar nos poderes executivo e legislativo, a gente não participa da sociedade. Então, eu acho que a gente, enquanto cidadão, tem que começar a ter mais esse hábito corriqueiro de estar presente nas tomadas de decisão, e isso vai se tornar reflexo para os poderes seguintes, seja federal, seja estadual, né? Meu ponto de vista é esse, né? De que a gente através daqui do local que a gente vai unir força com o local da cidade vizinha, com o local do estado, para chegar no Eu federal. acho também que quem sou eu para julgar alguém, que está faltando na parte executiva e legislativa uma certa sintonia. Vamos sentar e conversar. Não vamos ser divergentes por divergência. É o diálogo, né? Vamos conversar. Vamos falar, o prefeito, o presidente da Câmara, vereadores se reúnem, olha, temos isso aqui, tudo para resolver, para fazer, para liberar recursos que estão parados aqui, temos que aproveitar esse dinheiro para o município, onde é que vamos fazer? Troque uma ideia, dê oportunidade, até para quem supostamente é oposição, para que ele se manifeste, para que ele, né, dê sua opinião também, e vamos aprovar o que é para aprovar, e desaprovar o que não tem cabimento também. Tem que ter uma coerência, um bom senso, né? E parece que isso não se pratica mais, parece que...
Isso fica muito na oratória, na fala, né? A gente escuta muito de baixar as bandeiras partidárias, mas nas atitudes a gente não percebe isso, né? Então Mas é como ele falou, está faltando diálogos, Sim. está faltando mais frequentes. É a mesma coisa nós que somos conselheiros aí, né? Nós não tem alguma forma de sintonia, de procurar integrar as pessoas e procurar resolver a situação, que você não sai nada. Daqui a pouco se apaga. É uma vela que tu acende com tanto entusiasmo, vamos criar um conselho tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vamos procurar ideias, né? Mas se não houver uma continuidade, uma boa vontade, eu acho importante, por isso que vocês da imprensa são peças fundamentais, para divulgar o que essas pessoas fazem, o que os conselhos estão fazendo, que é um trabalho solidário, é gratuito, não tem gasto para ninguém, só querem o bem de Ponte Serrada, e jogar na mídia essas coisas, fazer o pessoal, opa, lá tem. Eu falei pro presidente do Conseg também, digo, nós temos que divulgar nossas reuniões, ir para a rádio, falar para a imprensa, o que nós estamos fazendo, né? Senão vai apagar a vela. E acaba tudo. Voltamos sempre a estaca zero, né? Conseg, eu acho que é a terceira vez que está sendo reeditado, né? Espero que não seja a última, né? Mas, doutor, a gente vem com as nossas opiniões, né, nos nossos pontos de vista, e muitas vezes a gente acaba indo pro lado negativo, né? Mas depois da gente explanar as nossas ideias, eu gostaria que o senhor pegasse e trouxesse alguma luz pra gente dessa vela, alguma mensagem de inspiração ou algo que mova o senhor mesmo, né? Porque durante todos esses anos aí sempre esteve presente à frente dessas entidades, no caso. O que o senhor tem para dar como conselho para as pessoas despertarem esse interesse também em serem participativos? Diz que conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Mas eu acho que não, acho que ideias de conselhos, elas são muito semelhantes, né? Então, a minha mensagem é que os ponteserradenses de boa vontade, que ajudem os que estão fazendo o trabalho por boa vontade. As entidades criadas, entidades que estão aqui, seja da escala que for, no colégio, no interior, nas comunidades. Eu vejo que as comunidades, eu falei isso no aniversário do município aqui, que às vezes a gente esquece que tem entidades mais organizadas do que nós aqui na cidade. Você vai na comunidade, na Bahia Baixa, em qualquer comunidade nossa do interior, você vai numa festa lá, você vê o que é organização. Por que nós não estamos organizados também? Todo mundo pega junto, todo mundo trabalha, e ninguém se lembra deles. No dia do município eu falei deles, que nós tínhamos que agradecer eles. Temos que agradecer essas pessoas que fazem o bem para o município. Mas não fazem política, fazem o bem. Trabalham pelo município. Produzem para o município. Nosso município desenvolveu muito, principalmente na agropecuária. Nós somos um exemplo, nossas feiras aqui são as mais valorizadas de toda a região oeste. Por quê? Porque se procurou sempre fazer um trabalho correto, valorizando quem merece ser valorizado. A agricultura, então, nem se fala. Nosso PIB de Ponte Serrada multiplicou não sei quantas vezes, não tenho dados aqui para especificar quanto que já aumentou para Ponte Serrada. Dá para ver que a própria arrecadação do município cresceu muito. Então, se está crescendo a arrecadação, aumenta as oportunidades de nós sugestionarmos melhoras para o nosso município, quer elas para o centro urbano, quer elas para o meio rural, né? Se equipar mais o município,
com máquinas para abrir estradas, para colher o milho, para colher o soja, para transportar o gado, para transportar o suíno, para transportar as aves, que hoje tudo se produz aqui em Ponte Serrada. Temos que apoiar esses produtores, porque eles são o nosso PIB. Se nós não apoiar, o que vai acontecer? Eles desistem da atividade e o prejuízo é de quem? É do município e de todos nós. Então eu acho que está faltando, no meu entendimento, um investimento nessas áreas de infraestrutura em Ponte Serrada que tem que ser repensada aí através de um conselho de desenvolvimento, enfim, que eu vejo dessa forma. Se nós não valorizar quem produz o feijão e o arroz para nós vamos valorizar quem? Daqui a pouco não temos feijão e arroz para nós comer, quer dizer, uma analogia simples, Sim. né? E que não está acontecendo de fato por ausência de máquinas, por ausência, sei lá, de organização de infraestrutura. Não cabe a mim criticar isso, mas estou simplesmente mencionando. Então a minha mensagem é: vamos aumentar aquilo que nós já temos na mesma proporção e na boa vontade de cada um. Quem não quiser participar, não tem problema, mas nós precisamos de gente com visão, com espírito coletivo, com espírito de progresso, de desenvolvimento e fazendo tudo dentro da lei, para ninguém ter consequências. Essa é a minha mensagem. Muito bem, né? Belas palavras aí, doutor Ademar Andonini. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Fala Mais, né? Foi gratificante, né? Bater um papo com o senhor, ouvir suas histórias, um pouco da sua vida pessoal, um pouco bastante, né? Da vida pessoal e também as opiniões aí sobre a vida coletiva, a vida né? coletiva, de um modo geral, né? Então, muito obrigado pela presença aí. Saúde e cada vez mais sucesso para o senhor, que se é que é possível ainda mais sucesso, né, doutor? O senhor já conquistou praticamente tudo que sonhou aí pelas histórias que contou. Eu fico grato pela oportunidade. Eu tenho um ditado comigo que sempre me chama a atenção. Às vezes em quando você para e pensa nesse ditado que diz o seguinte: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então nós temos que dar o exemplo e não só falar. Eu agradeço de coração essa oportunidade e, se houverem outras, estou à disposição para o que necessitarem. Parabéns para vocês por essa iniciativa, que eu acho que com um pouquinho de história de cada um, a gente monta uma história boa, né? Para que Ponte Serrada seja cada vez melhor e mais feliz. Certeza. Sem dúvida, doutor. Muito obrigado por ter aceito o convite. E essa é a ideia mesmo, que os grãozinhos que a gente vai semeando aqui dentro do podcast, no final formem uma plantação bem rica em conhecimento, né? Porque cada pessoa que a gente convida e vem compartilhar suas histórias com a gente, com certeza, além de ficarem registradas aqui, as pessoas que acompanham podem tirar proveito, né? Sem dúvida. Então, muito obrigado ao senhor. E obrigado vocês também que acompanharam esse nosso bate-papo com o Dr. Ademar. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Fala Mais no YouTube e vamos compartilhar também, né, esse conteúdo aqui nas redes sociais para fazer mais pessoas chegarem ao conhecimento dessa nossa conversa. Isso aí. Mandem para os amigos, né, para a família aí, para todo mundo. Esse bate-papo bacana que a gente teve aí com o Dr. Ademar. Show, pessoal. Valeu, obrigado e até a próxima semana.